Olá, turma, bom dia. Tudo bem com vocês para o nosso último encontro? Então, bora lá estudar, né? Então, hoje a gente vai fazer exercícios, mais exercícios, tá bom? E esse slide, depois eu passo para a equipe, eles passam para vocês, se vocês quiserem. Porque são vários exercícios que eu tirei também no material que eles enviaram, que é de exercícios. Então, para vocês poderem se organizar, porque amanhã é a prova. Então, descansem um pouco, depois do final da tarde, para não ficar muito tenso e amanhã esquecer de muita coisa. Bora lá. Então, vamos começar com geometria, porque nós terminamos a aula passada falando de geometria. Então, vamos começar um pouquinho com a geometria. Então, ele fala assim, ó, para se obter a área de um círculo, então, o círculo, multiplica-se o quadrado de medida de raio pelo número π. Então, então, o que ele está dizendo aqui, ele é assim, que a área do círculo é o raio, a medida do raio ao quadrado vezes o número π. Ó, é isso que ele está dizendo. E que esse π vale aproximadamente 3,14. Então, para obter a área de um círculo, multiplica-se o quadrado da medida do raio pelo número π. Então, ele escreveu por extenso o que é linguagem matemática. Para se obter a área do quadrado, basta elevar a medida do lado do quadrado. Então, a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. O lado pode ser qualquer tamanho. Aí ele fala que tem um círculo inscrito. Então, se está inscrito, está dentro de um quadrado. De área, 100 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado é 100. Se eu já tenho a área do quadrado, vocês concordam comigo que eu já tenho o valor do lado do quadrado. Aí ele quer saber a área aproximada da região do quadrado não coberta pelo círculo. Então, ele quer saber esse espaço aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos que determinar a área do quadrado, a área do círculo, e eu faço o quê? Pego o maior, que é a área do quadrado, e tiro a área do círculo. E aí obtenho o que ele está pedindo, a área da região não compreendida pelo círculo. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado? Então, se eu já tenho a área, já vou saber a medida do lado. Se eu tenho lado, então tudo isso aqui também é o lado do quadrado, que coincide com o diâmetro da circunferência. Ó, nós estamos estudando. Diâmetro da circunferência. Nós sabemos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Ó. Então, o diâmetro aqui está o centro dele, para cá é o raio, para cá é o raio. Então, tem 2 raios. Se o diâmetro coincide com o lado e o lado sai da área, eu tenho diâmetro. Se eu tenho diâmetro, eu já tenho raio. Se eu já tenho raio, eu tenho a área do círculo. Pronto, acabou o exercício. Agora basta subtrair a área dada menos a área do círculo, que vai saber a área da região. Então, o que eu estou falando para vocês é que a gente tem que ler o problema e entender o que ele precisa ser determinado. Então, vamos lá. Então, ali, ó, foi o que eu falei para vocês. A área não coberta. Tudo bem? Bom, eu chamei a medida do lado aqui de A, ó. Poder chamar de L, de X, aí é independente. Então, se a área é A ao quadrado e a área ele falou que é 100, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, já sabemos que o lado vale 100, vale 10. Como eu mostrei agora há pouco, tudo isso aqui é o diâmetro. A metade dele, de um lado é o raio, da outra é o raio.
Então, o raio é todo lado dividido por 2. Então, o raio é 5. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, substituindo 25π. Aí não fizemos nada, só substituímos. O problema do exercício foi visualizar esta imagem. Só que ele falou que o π é 3,14. Então, ele disse, então nós vamos substituir. Então, a área pintada vai ser 100 menos 25π. Olha lá. O π é 3,14. Primeiro eu faço a multiplicação. Podia ter feito lá em cima, como posso fazer aqui embaixo. E aí nós vamos ter a área pintada, olha lá. 100 menos 78,5. Lembrando que 78,5 não é um tamanho exato, né? Porque ele disse que o π é aproximadamente 3,14. Então, o meu resultado, esse 21,5, ele é uma medida aproximada. Tudo bem? No resultado vai ter a alternativa, mas lembrando que o nosso decimal aqui não é exato, tá? Nós escrevemos as casas decimais são 2, porque ele diz para usar 3,14. Tem autor que fala, use o π valendo 3, então eu vou usar o 3. Então, você fique atento ao valor que ele dá para o π. Se ele não tivesse falado nada, eu parava aqui, ó. Se as minhas alternativas tivessem π. Se ele também não fala nada e as minhas alternativas estão em decimal, ele supõe que você sabe que o π vale aproximadamente 3,14. Aí você tem que substituir. Tudo certo? Então, eu tenho um quadrado e o círculo está inscrito. Quando está inscrito, é porque toca todos os cantinhos. Estar inscrito não é só estar dentro, ó, porque isso aqui está dentro, mas ele não está inscrito. Para estar inscrito, tem que tangenciar, tem que tocar, ó. Tem que tocar. Então, o círculo está dentro do quadrado. Se eu tiver um quadrado, ele falar que o quadrado está inscrito, os vértices têm que tocar o meu círculo, ó. Tem que tocar. Então, é isso que é estar inscrito. E estar dentro apenas é isso, ó. Tudo bem? Com a diferença da palavra inscrito? Se ele falar circunscrito, é porque está aqui fora. Então, o vértice do quadrado tem que tocar também, ó. A circunferência está do lado de fora. Ai, que coisa feia do meu círculo, né? Mas tudo bem. Deixa eu apagar, né? Ficou muito feio. Tudo bem? Com o que está inscrito e circunscrito? Vai ter uma questão de geometria plana e uma questão de geometria não plana. E vocês vão acertar. Porque vocês estão prestando atenção, tá vendo o que está acontecendo, não tem nada que vocês não possam fazer, é só interpretar. Que nem nesse exercício aqui, ó. Ele foi dizendo, para se obter a área de um círculo, ele falou o que você tinha que fazer, ó. Multiplica-se o raio ao quadrado pelo π. Use π 3,14. Falando nisso, ó, dia 14 de março, vocês vão lembrar de mim, que é dia do π, é o dia mundial do π, 14 de março. E aí o desenho está dizendo que toda essa linha é o diâmetro que coincide com o lado. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é metade desse lado. Por isso que eu coloquei que o raio era metade do lado. Tudo bem? Então, esse exercício é um exercício ainda simples, né? Que ele informou como é que calcula a área, ele informou qual que é a medida, ele foi dando as informações e a gente só foi substituindo. Então, aqui, ó, a raiz quadrada de 100, só para vocês lembrarem, que pode perguntar quais são os possíveis valores da raiz quadrada de 100. Os possíveis valores da raiz quadrada de 100 é 10
e menos 10. Então, os possíveis valores. A gente não aceita o menos, porque aqui é medida. Se aqui fosse só raiz quadrada de 100, você teria que colocar 10 ou menos 10. Por quê? Porque menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10, que dá mais 100, que é o que está aqui dentro. Então, a gente tem que ficar atento. Aqui não serviu menos 10, porque é medida. E vocês perceberam que eu não coloco o negativo, que nós só estamos trabalhando com medida. Tá? Mas se o enunciado do exercício perguntar quais são os possíveis valores da raiz quadrada de 100, qualquer raiz quadrada, e tiver lá A, 10, B, menos 10, C, 10 ou menos 10, é essa que se assinala. Porque eu tenho duas. Só na raiz par. Raiz quadrada, raiz quarta, a raiz cúbica não, ela só tem uma única resposta. Foi o que nós vimos lá no comecinho do curso, né? Um da Unesp, vamos ver. Esse aqui, gente, é um exercício clássico da Unesp. A Unesp, ela gosta muito de colocar fração nos problemas, porque a fração, ela volta a mostrar as frações que são chamadas de equivalentes. Ela pede que a pessoa que esteja fazendo a prova, né, o concurseiro, ele saiba achar o múltiplo comum. Então, sempre vai ter um exercício que envolve fração. Então, ele falou assim, o número de frações cujo valor está entre 1/4 e 5/9, e que possuem o numerador positivo e inteiro 36. Então, o meu 4, que é denominador, tem que virar 36, e o meu 9, que é denominador, também tem que virar 36. Olha só a sacada. E ele quer saber quantos números em forma de fração eu consigo escrever entre 1/4 e 5/9. Então, se é 1/4 e 5/9, eu não posso escrever qualquer fração, porque existem inúmeras frações. Não tem nem como eu mensurar. Mas, como ele falou que o denominador é 36, agora fica mais fácil. Por quê? Porque o meu 4, que também é denominador, ele vai se transformar em 36. O 9, que é denominador, também vai transformar em 36. Tudo bem? Então, ó, 1/4, o quarto vai se transformar em 36, e os 5/9, o 9 vai se transformar em 36. Então, ele quer saber quantas frações que tem denominador 36, tá vendo? Denominador 36 que está neste intervalo. Então, o que ele está pedindo, nada mais, nada menos, do que são as frações. Eu não multipliquei aqui por 9 para obter o 36? Então, se eu multiplico por 9, multiplico por 9 em cima. Então, aqui vai ser 9/36. Aqui eu não multipliquei por 4 para ter 36, então eu multiplico por 4 também. Vai ter 20/36. Então, quais frações eu vou pôr aqui nesse intervalo? Todas que têm denominador 36, que vai do 9 até o 20. Tudo bem? Então, esse exercício é o exercício clássico da Unesp. Eles colocam isso em vestibular, em concurso, porque ele espera que a pessoa entenda a transformação do denominador, o múltiplo comum que está sendo usado. Então, eu estou transformando. Se ela tivesse falado que o numerador tem que ser 36, então o 36 estaria aqui em cima. Aí eu ia multiplicar o 1 por 36. Mas aí ia dar um problemão, porque o meu denominador aqui, ó, ia ficar muito grande, né? Mas eu não teria problema, eu ia partir desse número, que o denominador todos seriam iguais. Só que no caso do numerador, aqui ia ser um valor, aqui seria outro, vocês concordam comigo? Então eu não conseguiria colocar um número finito de valores.
Por isso que ele pediu denominador, que é com o denominador que eu consigo encontrar todos os valores. Qual a quantidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frações. Que vão do 1/4 até os 5/9. Tudo bem? Então, se acontecer alguma coisa, e é inteiro positivo, porque o 36 é positivo, ó. Em inteiro, não é decimal. Não ia dar negativo aqui, né? Senão ia ficar alternando e ia dar muito trabalho. Então, por isso que eles já suspenderam o negativo. Tudo bem com essa questão? Então, ó, quando ele falar denominador igual, significa que os denominadores dados, que é o número que fica embaixo, tem que ser transformado. Então, eu estou procurando uma fração equivalente. Então, essas duas aqui são equivalentes. Estas duas aqui são equivalentes. Essas demais, não. Por que elas são equivalentes? Porque eu multipliquei o denominador e o numerador pelo mesmo valor. Então, 1/4 é equivalente a 9/36. Eu poderia ter colocado 1/4 é equivalente, ó, se eu multiplicar por 2 e multiplicar por 2, ó, 2/8, que é equivalente. Se eu multiplicar por 3 e multiplicar por 3. Então, todas elas são equivalentes a 1/4. Essas aqui não. Eu não consigo simplificar de forma que vire 1/4 ou 5/9. Tudo bem com a diferença? Então, essas duas são chamadas de equivalentes. Que eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo valor. É isso que é ser equivalentes. Aqui também, eu multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, essas duas são equivalentes. Já estas aqui que estão entre, não são. O número de frações contém 10 frações entre. Tudo bem? Esse também. Esse é outro exercício clássico da VUNESP. Por que é clássico? Porque ele envolve uma coisa chamada sequência. Aqui ele colocou bolinha, podia ter colocado qualquer outra bolinha. E ela sempre pergunta qual que é essa lei de formação. Mantendo-se a lei. Então, eu tenho que observar o que está acontecendo com essa sequência. E ela quer saber o número, a quantidade de bolinhas na 13ª posição. Ou seja, posição 13. Ó. Aqui é posição 1, aqui é posição 2, aqui é posição 3, aqui é posição 4, e aí vai indo até a posição 13. Quantas bolinhas vão ter aqui? Ó? Dá um tempinho para vocês olharem aqui e verificarem se chegar alguma coisa que esteja acontecendo com aqui. Eu só vou pedir licença que eu vou tirar o meu WhatsApp aqui. Só um pouquinho que está fazendo barulho. Pronto. Então vamos lá. Alguém viu alguma coisa que acontece na posição 2 com relação à posição 1, à posição 3? É isso que a gente tem que perceber. Quando ele fala sequência, é a posterior relacionada à anterior. Então, o que será que aconteceu com a posição 2 em relação com a posição 1? A posição 3 com a posição 2. A posição 4 com a posição 3. E aí, vai indo até a posição 13. Alguém viu alguma coisa? Tem que falar, porque aí você vai percebendo. De repente tá certo o que você falou e eu vi diferente. Você está sentada lá fazendo essa prova, o que você enxerga?
Então, dá para ver que tem um triângulo aqui também, ó, né? Pode falar, é isso aí. Tem um triângulo. Lembra que eu não estou vendo o chat, né? Então, você tem que falar comigo. Tem um triângulo. Aqui é um triângulo unitário, né? Tá, mas o que que a gente observa? Olha só, eu vi assim, ó. A posição 2 era o que era ela antes, mais 2, ó. Então, ela era o 1 mais 2. A posição 3 é o que era antes, mais 3. Então, o que era antes? 1 mais 2 mais 3. A posição 4 é o que era antes, mais 4. Quem era antes? Era o 1, mais 2, mais 3, mais 4. Será que agora dá para você falar para mim quem que é posição 13? Alice, Oi. eu enxerguei assim, né? Um jeito mais simples para perceber, né? Ah, Se a pessoa pegar, que nem você fez aí, foi marcando cada coluna, né? Aí a pessoa vai observar o seguinte, por exemplo, lá na posição 3, certo, 3, 2, 1. certo. Aí, um jeito mais fácil para enxergar essa sequência é o jeito manual, né? 13, 12, É isso 11, aí, mas é isso 10, mesmo. que daí Ah, é só ela somar. é isso. Para E- essa sequência foi o jeito que eu achei mais fácil. Não, mas você está brilhante. O que que eu fiz aqui? Estou induzindo você a ver, ó. Posição 1 tem 1. A posição 2 é 1 mais 2. A posição 3, eu fiz do menor para o maior. Você fez ao contrário de mim. Você fez 3, 2, 1, tá vendo? A posição 4, ó, vai do 1 até o 4. Igualzinho que você pensou. Parabéns, é isso aí. Então, a posição 13 vai ser do 1 até o 13, ou do 13 até o 1, aí tanto faz. Olha lá. Joia. O que é legal, a gente tem que enxergar, né? Ai, que maravilha. É isso aí mesmo. A gente tem que perceber que está tendo uma relação com esses números aqui, ó. 91, beleza, é isso aí. E se aparecer outro exercício de sequência desse, quem está olhando, fazer que nem você fez aí. Riscar, olhar regularidade, porque você acha várias formas de resolver a mesma coisa. Então, porque aqui, deixa eu só apagar o meu rabisqueiro aqui para poder conversar melhor. Quem que está falando comigo? É a Luciana. Oi, Luciano. Então, porque a sequência, se ele já falou que tem uma sequência, tem um padrão. Né? Se tem um padrão, eu tenho que observar o que está acontecendo. Então, aqui, ó, como você viu, né? Tem 3. Aqui está ele aqui também, ó. Então, é isso aí. O próximo vai ter 5 e o que aconteceu antes. Então, a gente tem que olhar esse padrão. Joia. O que deu trabalho, às vezes, pode ser a soma desses. Mas tem uma coisa que a gente aprende no ensino médio que aqui no não tem, né? Se você olhar, também tem um padrão na soma, né? Ó, 1 mais 13 dá 14. 2 mais 12 também dá 14. 3 mais 11 também é 14, tá vendo? A soma de mapear, né? Isso. Então, também tem um padrão. Como aqui não é para ensino médio, né? E a gente consegue visualizar através do desenho mesmo. Joinha. Beleza? Então, obrigada, Luciana. Então, bora lá. Outro também agora de geometria. Então, a Unesp, ela gosta de colocar coisas que, às vezes, para ela é muito fácil de observação, mas que para nós demanda um olhar. Né? Como a Luciana falou, é esse olhar, o rabiscar, que sai. Né? Aí ele fala assim, ó, para aumentar a área de um tapete retangular de 2 por 5, foi costurada uma faixa em sua volta de exatos 10 centímetros de largura.
e manteve o formato retangular do tapete. A porcentagem de aumento da área do tapete é igual. Então, ele quer saber a porcentagem. Então, ele deu medida, está falando de área, e quer saber quanto aumentou. Então, primeiro eu tinha o tapete, 2 por 5. Tá tudo bem? Aí ele colocou nesse tapete, ó, meu tapete está aqui, ó, o amarelo. Ele colocou uma faixa. Ó, ele colocou uma faixa. Ele costurou uma faixa de 10 centímetros de largura. Então, aqui ó, é 10 centímetros. Aqui é 10 centímetros. Só que aqui está em metro. E aqui está em centímetro. Então, não posso. Então, eu vou transformar esse centímetro em metro, porque aí fica tudo em metro. Então, a primeira coisa é observar que está em metro e vou dar em centímetro. Não posso. Tudo bem? Olha lá. Então, centímetro virou 0,1 metro. Então, aqui tem esse espacinho aqui, 0,1. Esse espacinho aqui, ó, 0,1. Aqui, 0,1. Tudo bem? Então, o meu 2 aumentou 0,1 para um lado e aumentou 0,1 do outro. Vocês concordam? Então, eu tenho 2 0,1 aqui, ó. O meu 5 aumentou 0,1 para baixo e 0,1 para cima. Então, o meu 5 aumentou 2, 0,1. Olha lá. Ele aumentou 2, 0,1 e o 2 aumentou 2, 0,1. Então, a medida desse novo tapete é 5,2 e 2,2. Como ele disse o aumento da área, então eu vou calcular a área do tapete anterior e a área do aumento. Então, área é base vezes altura, lado vezes lado. Até aqui tudo bem, meninas e meninos? Como ele quer saber de quanto aumentou, então o que eu tenho que fazer para saber de quanto foi esse aumento? Né? Eu tinha uma área, que é essa pintada, passou a ter uma área maior. Né? Então, de quanto foi esse aumento? Esse aumento foi de 1,44. Vocês estão lembrados que lá no começo, em alguma aula que nós tivemos, nós falamos de porcentagem, que disse que esse 1 aqui, ó, é o meu 100%. Né? Então, esse fator de aumento, né? A gente pode fazer por regra de 3, como vocês fazem, normal. Então, 100% era a área inicial. 1,44, quantos por cento aumentou? 14,4. Como é em porcento, né? O que acontece aqui, ó? Então, ali aumentou muita coisa, né, gente? 14,4%, ó. Vou fazer aqui que eu dei 10 metros, é igual 1,44 vezes 100, porque aqui nós estamos querendo por cento. Certo? 100% que é um inteiro. Esse aqui não é o meu inteiro, ó, que era aqui o meu inteiro, 100%. Então, está multiplicando por 10, vai dividir. Então, quando eu divido, eu ando para a esquerda. Opa! Então, 10 metros quadrados equivale a 100%. 1,44 metros, quantos por cento são? Então, ó, 2 zeros, 2 casas. Como é aí divide por 10, que tem um zero, ó. Acho que eu falei muito rápido, vou fazer de novo. Então, aqui vai ficar 144, né? Porque eu andei dois zeros, andei 2 casas. Aqui está multiplicando por 10, vai dividir por 10, ó. Certo? Então, aqui vai 100%. 1 zero, uma casa. Ó. Então, quantos por cento?
14,4. Aqui é X, né? Não sei porque eu tô com M na cabeça. Bom, mais um de geometria, porque semana passada alguém falou que tinha muita dificuldade com a geometria, que ia pular todos. Não pula, não. Vê que é fácil para fazer, não pula, não. Também da VUNESP, ó. Quando é da VUNESP, não tem coisa difícil de fazer. Eles são um pouquinho mais detalhado. Então, a gente só vai observar o que está pedindo no exercício. Então, ele falou que uma empresa cobra R$ 9,00 para efetuar um serviço de acabamento e pintura de parede a cada metro quadrado. Então, se ele está falando metro quadrado, porque eu preciso da área. A outra empresa cobra pelo mesmo serviço R$ 12,00 pelo metro quadrado, para o acabamento de pintura na parede, mesmo serviço. Considerando a superfície, a diferença cobrada pelo serviço das duas empresas será. Então, olha só, o que ele quer? Aqui tem duas coisas. Primeiro, eu vou calcular a área de cada parede, certo? Então, a área é lado vezes lado. Segundo, quanto que essa empresa cobra? Quanto que a outra empresa cobra? Então, a empresa 1 vai cobrar quanto por isto e a empresa 2 vai cobrar quanto por isto. Quer dizer, a área não vai mudar. O que vai mudar é a cobrança. Uma cobra R$ 9,00 um metro quadrado e aqui está tudo em metro. Não vou precisar me preocupar. E a outra cobra 12. Só que ele não quer só isso, ele quer saber a diferença entre o serviço das duas empresas. Então, como ele quer a diferença, eu tenho que fazer o quê? A empresa maior menos a empresa menor. Relacionada ao seu trabalho, ao seu serviço, que é a área. Então, primeiro nós vamos calcular a área da primeira, 10 por 32. E a outra, 10 por 3,2 também. Eu não coloquei metro quadrado aqui, porque como está tudo em metro, mas é metro quadrado. Ó. Então, vai pintar essa parede e essa. A empresa 1 cobra R$ 9,00 o serviço. Então, 32 a parede 1 e 38,4 a parede 2, total 70,4 metros quadrados. Cobra R$ 9,00. A outra empresa, pelo mesmo serviço, cobra 12. Então, o que quem preparou esse exercício ele quer aqui? A área, ele sabe que todo mundo na vida sabe calcular a área de retângulo. Tudo bem? O que mexeu aqui, né, foi mexer com o número decimal. Olha quanto número decimal aqui, ó. Olha a vírgula, olha quantos números. Principalmente quando você for fazer a diferença de um com o outro, né? Porque a gente tem que sempre lembrar, e isso vocês fazem muito mais tranquilo do que qualquer pessoa, né? Ó, aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula, decimal, unidade, dezena e centena. Aqui não teve nenhuma troca de casa. Então, essa é a diferença. Então, às vezes você olha lá, é da VUNESP, não vou conseguir fazer. Vai sim. Você viu que até agora os exercícios que nós fizemos, não tinha nada que você olhasse para ele e falasse, ai, não vai dar. Não vou conseguir. Faz, você vai ter uma surpresa gratificante. Você vai ver que vai sair numa boa. Tudo bem com esse aqui? Tranquilo? É lógico que na hora da sua pressa, né, que você está fazendo exercício, você não vai lembrar, né, de ficar colocando cifrão. Aqui eu coloquei porque eu estou fazendo devagar com vocês. Você vai ter um espacinho ínfimo para fazer o exercício, né? Não vai ficar escrevendo serviço 1, serviço 2. Você vai ter os seus códigos para resolver.
Mas a ideia é essa, né? A ideia da resolução é essa. A estratégia que você usa para fazer a contagem também não tem... Ninguém vai ver a sua resolução. Quando a gente faz exercício que é de múltipla escolha, é só o que você assinalou. E assinalou, oba, não vai ver seu caderno de resposta em casa, que você vai olhar para ver o que você acertou, o que não. Agora vamos ver um de geometria espacial. Acho que foi a Vânia, né, que falou. Foi a Vânia que falou que não. Toda vez que tiver um exercício de figura espacial, vai pular. Não pula, não, amiga. Vai ver que dá certo. Um paralelepípedo de isopor tem dimensões 5π centímetros de altura e 14 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento. No seu interior existe uma cavidade esférica de diâmetro 12. A quantidade de isopor presente no paralelepípedo, medida em centímetro cúbico, é igual. Ai, já fiquei feliz, né? Por quê? Aqui está centímetro, 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 ele quer em centímetro a resposta. Então, não precisa me preocupar com nada. Ele falou que a altura tem 5π. Eu vou continuar com meu 5π. Não vou mexer, não. Deixa ele aí. Bom, se ele está falando de quantidade de isopor no interior, e ele deu a resposta ele quer em centímetro cúbico, é porque aqui está entendido que ele está querendo o volume. E volume sempre vai ser a área da base da figura vezes a altura da figura. Qualquer forma não plana é assim. A área da base pela altura. Seja ela um prisma, uma pirâmide, um cone, um cilindro. Só a esfera que muda um pouquinho. Então, o volume sempre é a área da base. Que é a base? É o chão. No meu caso, é essa figura aqui, é o chão. Ó. Quem é a base? Ela tem largura e comprimento. 14 e 20. Esse é meu chão. A altura, 5π. Então, do paralelepípedo, eu já sei o volume. Tudo bem? Então, do paralelepípedo, já sei o volume. Aí, continuando. Ele falou que o diâmetro, lembra que o diâmetro é tudo? Ó? Tudo aqui, ó. É 12. Então, a metade dele é o raio. O que pega? Esse autor do exercício, ele não fez como nós fizemos um passado. Ele descreveu como calculava a área, como calculava o volume. Aqui ele espera que você saiba. Então, o volume, como eu disse, do prisma, da pirâmide, do cone e do cilindro, é a área da base vezes a altura. Só que o cone tem ponta e a pirâmide, que também tem ponta, a gente divide por 3. Mas aqui em cima é a área da base vezes a altura. Então, o cone e a pirâmide a gente divide por 3. Já a esfera, ela tem uma coisa especial. Ela também divide por 3, e um dia desse aí, se der para a gente se encontrar, eu conto por quê. Ela vai ser 4πr ao cubo. Esse é o volume da esfera. Tá? Então, lembrando, prisma, pirâmide, área da base vezes a altura. Cone, prisma, pirâmide, cilindro, área da base vezes a altura. Cone, pirâmide, porque tem ponta, ó. Eles têm ponta. Eu divido por 3. E a esfera está aqui também. Vocês viram que ele não deu em lugar nenhum, porque esse é o diferencial. Se o cara souber, ok, um acerta para ele. Se ele não souber, ele chuta, esperamos que ele faça gol. Bom, agora vamos voltar ao exercício.
que ele quer? A quantidade de isopor presente no paralelepípedo. Então, o que eu vou fazer aqui para determinar o que acontece? Ele não falou que no interior existe uma cavidade? Então, tem um buraco aqui, ó. No isopor fizeram um buraco de uma esfera. Então, ele quer saber o que acontece com o meu volume dessa região que sobra aqui, ó. Dessa região que sobra. Então, eu vou ter que calcular o volume desse paralelepípedo e vou tirar o volume da esfera. E aí vai dar o volume deste isopor. Bom, eu entendi tudo que eu tenho que fazer, Alice. Eu entendi. Só que eu não vou lembrar isso. Aí não tenho como eu fazer nada, porque é isso que é o exercício. Né? Então, é isso que é o exercício. Então, vamos lá. Olha lá. Já sei que diâmetro, o volume do paralelepípedo, vou apagar aqui, que ficou em cima. Olha lá. Área da base vezes a altura. Então, aqui é a altura e aqui é a área da base. Deixa o π aí. Ele não falou nada, use π. E ainda nem sei como é que está a resposta lá. Então, vou colocar o π. Vou fazer o volume da esfera. 4π6, que é o raio da esfera. Aqui, ó, quando tem 6 ao cubo, você pode fazer assim, ó. 6 vezes 6 vezes 6, certo? Aí você vê que um dos 6, você pode simplificar por 3, ó. E aí fica 2. Aí fica mais fácil. 6 vezes 6, 36. Vezes 2, vezes 4. Tá aqui, ó. Eu não escrevi nada, mas aqui é centímetro cúbico. Porque é volume. E aí vamos fazer o que ele pediu. Lá no resultado, eles deixaram o π. Então, eu deixei o π também. Se por acaso, turma, no resultado, nas alternativas, tivesse em número decimal e ele não falou nada, no lugar do π, você vai me pôr 3,14, tá bom? Que vai ser aproximadamente. Se você colocar 3 inteiros, dá um número muito maior aqui, né? Aí você vai ficar sem saber qual o resultado está mais próximo. Então, coloca 3,14. Nesse exercício, ele não pediu. Então, a vida tá difícil, né? Então, eu simplifiquei, ó, 6. É 6 só, porque é vezes. Você escolhe qualquer 6. Simplificou, depois faz o produto. Sempre que tem um código, no meu caso aqui é π, que é um número, ou uma letra, é vezes. Então, eles estão sendo multiplicados. Por isso que eu falei, se tivesse dado π, você ia fazer 1112 vezes 3,14. Então, acho que eu não acredito, né? A VUNESP, ela não tem esse hábito de fazer em época de concurso sem dar a ideia do que você precisa usar. Se fosse vestibular, mas ela comenta, e você tem que saber o que fazer, né? Tudo certo? Bom, vamos sair um pouquinho da geometria e vamos entrar de novo num assunto que é batata frita cai, que é a danada da estatística. E a Unesp adora colocar estatística no meio das coisas. Então, ó, como é que eu sei que isso aqui é estatística? Porque eu li em algum lugar média, ó. Tudo bem?
Então, lá, em um certo departamento trabalham homens e mulheres, sendo que nesse grupo há 10 homens a mais que o número de mulheres. A média salarial deste departamento é 3.800. Entretanto, calculando separadamente, verifica-se que a média salarial dos homens é de 4.000, enquanto a média salarial das mulheres é de 3.500. O número de homens que trabalham nesse departamento é. Então, ele quer saber homens. Então, vou voltar lá. Tem homens e mulheres trabalhando. Eu não sei quem é homens e não sei quem é mulheres. Então, vamos começar. Ele falou que tem 10 homens a mais do que o número de mulheres. Então, se ele é a mais que mulher, então eu chamei mulher de X. Então, homens vai ser as mulheres mais 10. Já li esse primeiro pedaço. Tá aqui. Então, a mulher que eu não sei. Então, se a mulher aqui, homem é 10 a mais que elas. Continuando. A média salarial desse departamento. Então, vamos lembrar. O que é média? Média é somar tudo dividido pela quantidade. Qual é a nossa quantidade? X mais 10 homens e X mulheres. Então, eu vou somar homens mais mulheres e vou dividir por esta quantidade. Olha lá. Homens mais mulheres, dividir pela essa quantidade. E a média é 3.800. Não precisa pôr o 0,00, tá, turma? Só se for centavos. Se não tiver nada lá, deixa. Aqui que é a pegada. Se você não tiver atento, você coloca 2 aqui, né? Tem só homem e mulher, 2. Não. A quantidade, quando ele falou aqui, ó, trabalham. Então, aqui está falando da quantidade. 10 homens a mais que o número de mulheres. Então, eu tenho X mulheres e X mais 10 homens. Então, se aqui fosse 7 e aqui fosse 17, a gente somaria e colocaria aqui embaixo? Então, essa é a mesma ideia. Então, vamos continuar. Aí, a segunda parte, ele falou assim: entretanto, quando eu calculo separado a média salarial dos homens, então, isso aqui são os homens, né? A média salarial dessa quantidade de homens dá 4.000. E essa quantidade de mulheres dá 3.500. Então, vou escrever o que ele falou. Então, a média de homens e a média de mulheres. Então, do jeito que o enunciado foi falando, eu montei. Cuidado para não ficar chamando de X de novo, né? X você chamou de mulher. Né? E aqui a palavra mulher não é X, aqui é a média das mulheres, média dos homens, né? Então, o que nós estamos calculando é essa média, ó. Então, a média das mulheres, a média dos homens. Tudo bem? E eu sei que a média deste grupo, contendo homens e mulheres, é este valor. Então, aqui está tranquilo. Se aqui é homens, aqui também é homem, posso substituir. Se aqui é mulher, aqui também é mulher, posso substituir. E aí você percebe que fica tudo com X? Tudo fica X? Ficando X, eu acho X, ó, que é mulher. Mas ele não está perguntando quem é a mulher, ele está perguntando quem são os homens. E quem são os homens? X mais 10. Então, toda hora eu tenho que ficar perguntando para mim o que eu estou procurando. Porque, com certeza, o item A lá vai ser o valor do X. Você já vai pegar e assinar lá. E aí você vai errar, porque ele não quer o X, ele quer mais 10. Tá? Nós estamos cansados, fazendo a prova lá, vê aquela resposta, você já manda a bala. Então, vamos. Olha lá, tenho homens e mulheres. Lembra que eu comentei com vocês que quando tem uma igualdade de duas parcelas, ó, eu coloco 1 para virar fração e faço cruzes. E aí, fazendo, ó, o homens vai dar 4.000, entre parênteses, x mais 10, e mulheres, 3.500x. Por que aqui não precisa de parênteses? Porque aqui tem uma soma, então eu preciso pôr parênteses.
Porque se você não coloca, parece que o 4.000 está com um X. E não, o 4.000 está com tudo. Aí você vai aplicar a distributiva, né? Ó. Vai ficar 4.000x mais 40.000. Aqui não tem distributivo. Porque o número é fixo. Mas lá, nós não colocamos que homens mais mulheres, a média daquele grupo era 3.800? Então, eu vou substituir no lugar do homens e no lugar das mulheres, ó. E somei. X mais X, 2x, mais 10. Agora, nós vamos resolver esta equação em função do x. Então, nós vamos resolver também um exercício que fala de estatística, que é média, que é uma medida de tendência central, que é a média aritmética. Ele envolveu várias coisas. Ó. Ele fez você lembrar da propriedade distributiva em relação à adição. Ele está fazendo você lembrar da proporção. Ele está fazendo você verificar que você tem que resolver uma equação. Então, número de um lado, letra do outro. E mais, você não vai obter daqui a sua resposta final. Você precisa saber quantos são os homens. Tudo bem? Então, resolvendo toda essa expressão, aí x de um lado, número do outro, aí obtemos assim, ó, menos 100 igual... Oh, desculpa. Menos 100 é igual a menos 2.000. O que a gente vai fazer? Ó? Menos com menos, mais. Nunca você deixa a letra negativa. 2 zeros, 2 zeros. Ó. Então, o meu x deu 20. Mas quem é x? X são as mulheres. E ele não quer as mulheres, ele quer os homens. Então, 30 homens. É longo o exercício? É. Concordo com você, é longo. Mas é isso que faz o cansaço mental da gente na hora da prova, né? Leva chocolate para repor as energias. Então, aqui, quando você resolveu essa equação, aplicou a distributiva, colocou número de um lado, letra do outro, lembra que quando você muda, você vai trocando o sinal. Né? Aqui, ó, 7.600x foi menos 7.600. 40.000, menos 40.000. Quando eu junto números com sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Ó. 40.000 é maior. Eu subtraí e conservei o sinal do maior. 7.600 é maior. Por isso ficou negativo. Regra de sinal, turma. Regra de sinal eu só faço na multiplicação e na divisão. Só que na adição e na subtração, não. Na adição e na subtração, o que você vai fazer? Se os sinais forem iguais, você junta e conserva o sinal. Se os sinais forem diferentes, você vai subtrair os números e conservar o sinal do maior. Então, regra de sinal é só na multiplicação e na divisão. Por isso que aqui eu pude fazer a regra de sinal, porque aqui está multiplicando. Então, menos com menos, mais. Tudo certo? Vou esperar vocês lerem esse exercício e montar o que ele está falando. A média aritmética também.
Esse exercício que eu estou pegando agora é de uma outra apostila que eles ofereceram, que é só de exercícios, tá? Por isso que eu até deixei o número ali, só exercício de matemática, para vocês poderem se localizar depois. Sacanagem a minha, né? Dá para vocês fazerem um que tem números que é em forma de fração? Alguém tentou? Quer comentar? Quer comentar o que leu no enunciado? A Luciana deve estar fazendo, né? Está em silêncio. Esse também, olha, o autor do exercício, ele escreveu o que é média, ó. A média aritmética simples entre dois números é igual. Ó. Ela escreveu o que é uma média aritmética. É igual a metade da soma desses números. Então, ela já disse o que é média. Se a pessoa não lembra o que é média, está escrito o que ela tem que fazer. Ó. De dois números é igual a metade da soma. Então, ele disse o que você tem que fazer. E aí ele pergunta, quem é a média desses dois números? Ele não ia colocar 2 e 4, né? Então, nós vamos fazer o que ele falou. A média aritmética é a metade da soma desses dois números. Fiz o que ele falou. Agora, turminha, o que acontece? Ó, eu não posso somar ou subtrair fração que o denominador, que é o cara aqui de baixo, são diferentes. Eles têm que ser o mesmo número. Por isso que a gente tem um negócio chamado MMC, que é o menor múltiplo comum. Aí você vai lá na tabuada do 3, o 3 vira 9. Ai, que bom, ele vira. Então, se o 3 vira 9, eu vou fazer o 3 vira 9. Como é que o 3 vira 9? Vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima. Lembra da fração equivalente? Então, nós estamos transformando a fração 1/3 em outra fração, que tem a mesma quantidade dela, só que escrita diferente. Então, o 3 está virando 9. Olha lá. Tudo bem? Aí ficou 3 nonos mais 5 nonos. Como tem um 9 só aqui embaixo, podemos escrever uma única vez. 3 mais 5. Não pode riscar, ó. Não pode. Não vai fazer isso, não pode. Porque não é uma equação, não pode. Tem que largar o 9 lá. Segura a mão, que a mão doida para riscar o 9. Não pode. O que acontece aqui? Eu tenho uma fração em cima de outra fração. Então, você põe o 1 embaixo e pensa num sanduíche. Todo mundo tomou café, mas vamos pensar no sanduíche. Ó. O que é o sanduíche? É o recheio e o pão. Quem come muito pão fica com barrigão. E é a barriga que aparece, né, mulherada? A barriga que aparece. Deus não é justo com a gente nessa hora. Então, a barriga que aparece, olha lá. Vai ficar 8 18avos, ó. 9 vezes 2, 18. Só que 8 18avos, não vou deixar assim, não. Eu vou dividir por 2. Você sempre tem que simplificar. Ao simplificar, ficou 4 e 9. Bom, eu olhei a resposta. Lá está desse jeito. Se ela não tivesse assim, eu poderia parar assim. 4 nonos. Mas entre as alternativas, não tem 4 nonos. Está em forma de potência.
porque a gente aprendeu potência. Então, eu tenho que transformar o 4, então, 4 nonos. O 4 é 2 elevado à segunda potência, e o 9 é 3 elevado à segunda potência. Como os dois têm o mesmo expoente, eu posso escrever uma única vez um expoente só. Por isso que a gente escreve assim. Então, volto a dizer, se nas suas alternativas tivesse só 4 nonos, era lá que eu ia assinalar. 8/18 não vem. Vem sempre simplificado. Tem sempre simplificar. Aí, entre as alternativas, tinha essa. Então, o que eu fiz? Transformei o 4 em 2 e 9 em potência de 2 também. Como os dois têm o mesmo expoente, eu posso escrever esta fração com o mesmo denominador. O que vocês não podem é escrever assim, ó, que também tem essa resposta lá. Tá? Porque o 3 também está elevado a 2, por isso a necessidade do parênteses. Exercício bom, tranquilo. Ele pediu que a gente tivesse ele disse o que era uma média. Eu fiz. Eu tive que lembrar que eu não posso mexer com o denominador diferente. Então eu fiz o MMC. Aí ficou uma fração sobre outra fração. Aí eu faço o recheio e o pão. O pão me dá o barrigão. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 2, 18. Simplifiquei a fração. 4 nonos. Olhei para as alternativas. Não tem. Então, tem que fazer alguma coisa. Ah, vi que está em forma de potência. Então, vou transformar o 4 em potência e o 9 também. Tudo bem? Eles gostam de colocar fração, que é em cima da fração que vai determinar se o candidato sabe ou não o que está fazendo, né? E outra coisa, viu, turma? Nunca dividam uma fração que tem denominador 3 ou 9, porque às vezes ela não vai dar inteira, ela vai dar dízima periódica. Todas as duas aqui dariam, né? Então, se você faz 0,333 mais 0,0 alguma coisa, não faz isso não, deixa a fração. O outro da VUNESP. A VUNESP, além de tudo, gosta de pôr tabela para interpretar a tabela. Então, vamos lá. A tabela mostra o número de acidentes com motos em determinada cidade no decorrer de 5 dias. Na média, o número de acidentes por dia foi 4,4. Se tivesse ocorrido mais um acidente na sexta-feira, a média diária desses 5 dias teria sido de... Então, olha a pegada aqui, ó. Ele não falou quanto que é a média da sexta. Certo? 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ó. E a média foi de 4,4. Eu não sei quanto foi na sexta-feira. Então, eu preciso determinar quanto foi a sexta-feira. Tudo bem? Então, a sexta eu não sei. Eu sei que a média dá 4,4. Mas, se na sexta-feira acontecer mais um acidente, então, se ele for x mais 1, esta média vai ser diferente. Certo? Você viu a ideia? Então, eu tenho que determinar o valor do x. Aí, aumentou um acidente na sexta. Qual é a nova média? Todo mundo entendeu? Quer tentar fazer? Faz aí a primeira média para determinar o valor do x. Depois a gente vai calcular a média para saber a nova média que tem um acidente a mais. Faz aí, meninas e meninos, para ver que vocês sabem.
Alguém chegou no valor do X? Gostaria de compartilhar? Deu? Então, vamos lá. Então, ó, a média dos 5 dias, por isso que aqui está assim. Ah, perdi meu lápis. A média dos 5 dias, por isso está dividido por 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 4,4. Então, aqui eu vou saber quanto que é a sexta-feira. Então, vamos resolver. Como nós fizemos até agora. Coloca 1, cruzes, 5,5 vezes 4,4. O 15 está somando, operação inversa, subtração. Então, ficou 22 menos 15, 7. Então, o x é 7. Aí agora ele está perguntando se acontecer mais um acidente. Então, 4,4, 7 acidentes na sexta-feira. Então, essa seria a média. E se eu colocar um a mais? Então, agora eu tenho 8 acidentes na sexta-feira. Para quanto vai a minha média? Os números acima não vão mudar. O que mudou foi só a sexta-feira. Tudo bem? Então, os números 6, 3, 4 e 2 não mudam. Mudou pouquinho, né? De 4,4 passou para 4,6. Mas é mais, né? Viram que exercício bonito? Ele podia ter falado, diminuiu um acidente a menos na sexta-feira, ou dobrou o acidente na sexta-feira, triplicou, aí você vai ter que ir usando as estratégias, né? Você vai ter que determinar primeiro o X, depois fazer o que ele pede. Se ele falar triplicou, aí eu vou pegar esse X, no caso aqui foi 7. 3 vezes 7. Aí eu coloco aqui esse valor e calculo a média de novo. Quem tentou, chegou nesse 7. Joia, né? Vamos ver outro de média. Outro de média. A média aritmética simples de 3 números é 10. E a média aritmética simples de 2 números é 5. Nessas condições, o terceiro número é. Por que o terceiro número? Porque lá ele falou 3 números, depois ele falou de 2 desses números, né? Ó, então aqui, ó, oh meu Deus, aqui, ó. Ele falou que a média aritmética de 3 números é 10. De 2 desses, né? Desses quem? Que estão aqui em cima, desses 3, ó. Tudo bem? Então, é um exercício fácil de fazer e é interpretativo. Como é que você vai chamar os números? Da letra que você quiser. A, B, C, X, Y, Z. Só não pode pôr numeral, 1, 2, 3. Tá? Como é desconhecido, eu não posso ficar colocando. Então, a média dos 3 primeiros é 10. Como ele falou que é uma média simples, né? Já disse para você, ó. Soma, divide pela quantidade. E o outro. Tudo bem? Bom, vocês já perceberam que eu peguei x e y, tem x e y aqui. Então, o meu terceiro número é o z. É ele que está perguntando.
Então, aqui que eu vou fazer? Vou colocar o 1, cruzes. X mais Y é 10. Todo mundo tá vendo que aqui tem X mais Y? Olha lá. E aqui é o X mais Y? Então, onde é X mais Y, eu vou colocar 10. Aí sobrou o Z, que é que ele está perguntando, olha lá. X mais Y é 10, mais Z. Coloca 1. Aqui está o Z. Fácil? É fácil. Mas se a pessoa não interpreta desses, quer dizer, do que eu já coloquei, eu falo assim, mas eu vou colocar outra letra, aí não vai para lugar nenhum mesmo. Tem 5 letras o exercício. Aí não falta uma, falta um monte, né? E é sempre assim, vocês têm que olhar que ele nunca vai pedir muita coisa. Eu vou ter muitas respostas. X mais Y é 10, ó. X mais Y, 10. E quando você está fazendo um exercício, você tem que fazer essa leitura. O que se trata, do que eu preciso, o que eu tenho. Ah, é muito rápido. Então, parte daqueles exercícios que você tem mais agilidade, faz logo ela, que aí vai sobrar mais tempo para aquelas que você não teve destreza, né? Vou esperar vocês fazerem esse aqui, ó, da média também, só que agora é da Unesp, e ele diz que é uma média ponderada. Média ponderada. Eu vou fazer uma conta errada, quem sabe alguém fala assim, Alice, está errado ali. Conversa comigo, né? Faz aí o exercício, vai falando, não entendi, tá joia. Alguém já obteve o resultado? Deixa eu ver se eu não errei. 5,4? Oba, vamos lá ver. Primeiro, o que acontece? Que ele falou que a média é ponderada. E aí ele falou que as provas têm peso. Certo? Aí ele disse que a prova A1, o peso é 1. E as demais, que é o A2 e o A3, peso 2 cada uma. Aí ele continuou comentando. Ele falou que o aluno tirou 3, 7 e 5 em A1, A2, respectivamente. Então, nessa ordem. Então, o 3 tem peso 1 e as outras duas têm peso 2. Como a média é ponderada, a gente não divide por 3, né? Ó, 3 provas. A gente divide pela soma dos pesos. Lembraram? Então, a média. A primeira é 1 vezes 3 mais 2 vezes 7 e 2 vezes 5. E aqui embaixo, por que é 5? Porque é 1 mais 2 mais 2. Fizeram isso? Se fizeram isso, o resultado está certinho. Aí, parabéns. Joinha.
Então, é só ficar atento ao enunciado. Ele vai dando dica. E ó, a palavra, respectivamente, é nessa ordem. O 3 do A1, o 7 do A2 e o 5 do A3. Né? E como é peso, peso. No denominador é a soma dos pesos. Vocês viram? É da VUNESP. Às vezes fala, o vestibular da VUNESP é muito difícil. Não, não é que ele é difícil, nem que ele é fácil. É que eu tenho que interpretar o que ele está pedindo, né? Então, devagar eu consigo ler. Se eu estudei, eu consigo fazer tudo. Eu lembrei muita coisa. Né? Vocês lembraram muita coisa. Então, vai dar super certo amanhã. Agora, esses exercícios que nós vamos fazer envolvem equações simples do primeiro grau, envolvem incógnitas, né? São exercícios clássicos de vestibular que eu vou lendo, vou montando e a minha letrinha que está ali é a pergunta que ele me fez. Então, olha lá. Certa quantia em dinheiro foi dividida igualmente em 3 pessoas. Então, eu não sei qual é essa quantia. Certa quantia. Então, essa quantia vamos chamar de X, por exemplo. Então, ele já falou certa quantia. E ele disse que essa quantia foi dividida igualmente para 3 pessoas. Então, cada uma recebeu exatamente 1/3. Certo? Cada pessoa gastou a metade do dinheiro que ganhou. Se ela gastou a metade, ela ficou com a metade, vocês concordam? Então, ela ganhou 1/3 e gastou a metade desse 1/3. Certo? Então, ela ganhou 1/3 de uma quantia, que eu chamei de X. E ela gastou a metade desse 1/3. Até aí tudo bem. Aí continuando lendo. E 1/3 do restante de cada um foi colocado num recipiente R$ 900. Se o restante desse 1/3, que cada uma ganhou, então cada uma ganhou 300. Não é isso? Cada uma guardou 300 para ter dado 900. Ele quer saber qual foi a quantia dividida. Então, R$ 900 foi o que sobrou dessa divisão toda. Quanto que ela recebeu? Então, vamos ver? Fui errada, desculpa. Então, eu chamei de X a quantia que vai ser dividida. Igualmente para 3 pessoas. Então, cada pessoa pegou lá, ela gastou a metade que ganhou de 1/3 da quantia. Então, aqui, ó, vocês concordam comigo? Metade de 1/3 já deu 1/6, né? Na multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Ela já gastou 1/6 da quantia. E ficou com 900. As 3, tá bom? Cada pessoa, então cada pessoa aconteceu isso, as 3 juntas. Então, quanto que receberam? Qual foi a quantia dividida em cada pessoa? Então, X vai ser 900 vezes 6. 5400. Então, a quantia foi 5.400. Foi dividido em 3 partes iguais. Bastante dinheiro, né? Então, a deixa foi aqui, né? Ó. Metade de 1/3 que elas ganharam da quantia e elas... Isso aqui totalizou R$ 900. Vocês vão ver que todos os exercícios que a gente vai fazer agora, essa preposição da, do, do, ó, metade do, né? Ganhou 1/3 do restante. É sempre a preposição indica multiplicar. Sempre multiplicar.
Eu vou comentar esse, que é um exercício simples, que às vezes você nunca fez, mas eu vou mostrar algumas condições para a gente não mexer. Então, olha só. Um quadrado é chamado mágico quando suas casas são preenchidas por números que a soma em cada em cada uma das linhas ou coluna diagonais é a mesma. Então, se eu pegar essa linha, somar, vai ser a mesma que eu somasse essa. Ou, se eu pegar essa linha, tem que ser a mesma dessa, que tem que ser a mesma dessa, que tem que ser a mesma dessa. Tudo bem? Cada coluna tem que ter a mesma soma. Se eu pegar a diagonal, ó, a soma também tem que ser a mesma, tanto essa quanto essa. Então, a soma desses números. Então, isso que chama quadrado mágico. Beleza? Então, ele pediu que o estudante... quanto é que vai 3x menos 1? Quanto que ele colocou aqui, ó? 3x menos 1. Então, eu preciso saber quem é esse x, né? Se eu souber o x, substituo aqui e vou saber qual é essa casinha. Então, meninas e meninos, ó, eu tenho que estar atento. Por quê? Eu sei que a soma é a mesma. Se eu fizer esta linha, ó, é igual à soma desta linha, não vai ter x, ó. Então, não posso pegar essa linha. Mas ali você não falou que é igual? É igual, a soma tem que dar mesmo, mas eu estou procurando o x, ele sumiu, então não posso pegar essa linha. Então, você não pode pegar a linha que tem x e x só. Pega a linha que tem 1x e 2x, 3x e 2x. Não com um x só, tá vendo? Que quando eu pegar essa linha e igualar com essa outra, o meu x some. Então, essa é a percepção que eu tenho que ter, senão eu vou gastar tempo somando, vai chegar aqui e vai dar zero. E aí não vai para lugar nenhum. Tudo bem? Então, vou ter que escolher outra linha. Escolha a linha que você quiser. Pode ser essa primeira que tem x com essa aqui que tem 2x. Pode ser essa primeira que tem x com essa que tem... Essa eu não pegaria nunca, porque tem muito x. Aqui tem fração ainda. Essa eu jamais pegaria. Eu não pegaria, não. Eu posso pegar essa linha com essa linha, né? Que aqui tem 3x, aqui tem 1. Aí você escolhe. Aí eu peguei essa linha, que é igual a esta linha. O que o exercício pede? Resolver essa equação. Nós vamos saber o x. Quando eu souber o x, eu substituo aqui. Se sobrar 3x menos 1, vai ficar muito melhor ainda. Que aí eu só coloco o valor. Mas não vai, né, turminha? Porque tem um x do lado de cá, ó. E não tinha nenhuma linha ou coluna que só tivesse números. Então, não deu certo. Se isso aqui é uma equação, número de um lado, letra do outro, quem muda de lugar troca o sinal. Eu fiz bem devagar. Agora você vai juntar todos os números e as letras. Então, 1x menos 3x. Quando eu junto com sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Aqui também, ó, junta primeiro os positivos, ó, e aí você junta os negativos. Depois subtrai. Olha lá. Mesma coisa, ó, menos com menos, mais. Então, x deu 5. Ele não está perguntando quem é o x, ele está querendo saber quem é 3x menos 1. Então, eu vou lá e escrevo. No lugar do x, coloco 5, então ele é 14. Bom exercício também. Ele não disse que a soma é 14, ele disse que o número que está na casinha 3x menos 1 é 14. Se por acaso ele perguntasse qual é a soma de uma dessas linhas ou diagonais ou colunas, você ia substituir no x, né? O 5, aí você colocaria 5 aqui. Aqui, você já fez a conta ali, né? Deu 14, por exemplo, você substituiria no x o valor do 5 e somaria.
Aí você ia ter a soma de uma linha, ou de uma coluna, ou da diagonal. Tá? Mas não foi isso que ele pediu. Um estudante determinou os valores desconhecidos corretamente. E para x, 3x menos 1, atribuiu 14. Também, né, se você não ficou atento, você pode colocar o x aqui, faz essa conta, e aqui nessa linha onde está o 3x menos 1, você tira todos os valores que vai dar o 3x menos 1, né? Quanto que vai sobrar. Também dá. Esses exercícios de idade também são clássicos, né? A Bia tem 10 anos a mais que a Luana, que tem 7 anos a menos que a Felícia. Então, a Felícia tem 7 anos a mais do que a Luana, não é? Qual a diferença de idades entre Bia e Letícia? Bia e Felícia. Monta aí. Então, nós temos aí uma equaçãozinha do primeiro grau, bem simples. Escreve, rascunha o exercício. Rascunha o exercício aí. Quando você tem problemas que tem pessoas, que uma depende da outra, uma delas vai ser a minha variável, que vai ficar dentro da outra, aqui dentro da outra. Então, eu vou substituindo aquele meu valor desconhecido dentro das outras equações. Então, porque está falando, Bia tem 10 a mais que Luana. Eu não sei quantos anos tem a Luana, como é que eu vou falar quantos anos tem a Bia? Mas a Luana está dentro da Felícia. Então, quem é que eu não sei? Né? Então, essas coisas que a gente tem que observar no enunciado. Então, a Bia tem 10 anos a mais que a Luana. A Luana tem a idade da Felícia menos 7. Certo? Então, eu não sei a Felícia. Se alguém escreveu assim, ó, deixa eu perguntar se alguém fez assim, ó, de repente alguém fez assim. A Felícia tem a idade da Luana mais 7. E aí, a Luana tá na Felícia e a Luana tá na Bia. A Luana é X. Também pode. Tá? Então, aí a escrita, as duas estão corretas. Tudo bem? Alguém montou assim ou alguém montou assim, que é a mesma coisa. No meu caso aqui, a Felícia é meu incógnita. Neste outro caso, quem é incógnita é Luana. Então, se aqui é X e aqui é X. Agora, quem é X é Felícia. Então, aqui é X. Só que a Luana depende da Felícia. Então, aqui também vai virar X. Tá? Então, aí, cada um montou como interpretou. Isso é o de menos. E ele quer saber qual a diferença entre a idade da Bia e da Felícia. Então, a Bia é a Felícia, que é X menos 7. Desculpa, a Luana. É a idade da Felícia menos 7. Então, onde é a Luana, eu coloquei, ó. Tudo bem?
E agora vamos resolver. Bia menos Felícia é 10 menos x, que a Felícia é x, ó. Este menos é daqui, ó. Aí, mais x menos x, 10 menos 7, 3. Então, a diferença entre as idades é 3. Ele não perguntou a idade de ninguém. Tenta agora fazer esse aqui, ó. Também é de idade. Monta aí a sentença. Lê o enunciado e monta a sentença. Tá falando da idade também. Só que agora tem fração. Aqui, turma, não é menos 2/5, não, tá? Esse 2/5 aqui era a continuidade ali do... Só montam conforme vocês estão lendo, que aí fica mais fácil interpretar. Bom, se isso é uma paquera, né, entre o Rodrigo e a Graziella, o cara perdeu a paquera, né? Porque é desse jeito que alguém fala da idade pro outro? Perdeu a paquera, né? Quantos anos você tem, Rodrigo? Ah, minha idade é 2/5 adicionado com 3 anos, corresponde à metade. O cara perdeu a chance, né? Ou ganhou, né? Se ela for uma pessoa que gosta, aí ganhou a paquera também, 2-1. Montar a sentença? Só para montar a sentença. Eu falei que aqui não é menos 2/5, vocês estão lembrados, né? É um parágrafo, né? Que ele tá falando, tem um parágrafo aqui. Bom, você sabe a idade do Rodrigo? Nem eu. Então vamos chamar a idade do Rodrigo de X. A idade, se você chamou de Y, de A, não tem problema. Tem que ter uma incógnita. Agora eu começo a anotar. 2/5 da minha idade. A minha idade é X. Somados com 3 anos. Corresponde, é igual a metade da minha idade, olha lá. Vocês montaram assim? Se montou assim, show, já está 50% certo. 2/5 da minha idade e corresponde, né, então é igual a metade da minha idade. Bom, ele está perguntando qual é a idade do Rodrigo, né? Isso é uma equação, número de um lado, letra do outro. Então, mudou de lugar, trocou o sinal. O que a gente observa? Que aqui é fração, denominadores diferentes. Vou pôr até um aqui também, ó. Então, todo mundo tem que virar o mesmo denominador. Então, por isso que existe o M e MC. Você vai na tabuada do 2, na tabuada do 5, e eles viram o mesmo número. Para não ficar muito pensando, é só trocar, né? Coloca 2 para cá e 5 para lá. Aí não deu 10? Então faz vezes 10 aqui e vezes 10 aqui. Aí fica todo mundo igual. Aí todo denominador é igual, ó. Todo denominador é igual.
2 vezes 2, 4x, menos 5x, tudo sobre 10. É igual a menos 30 sobre 10. Agora é uma igualdade. Os caras aqui de baixo são iguais, então eu posso, ó. Porque é uma igualdade. Se fosse só uma das duas, não, tem que deixar o 10. Como é uma igualdade, eu posso cancelar. Simplificar. 4x menos 5x, regra de sinal, 30 anos. Então, o Rodrigo tem 30 anos. Joia? Ó, turma, esses exercícios são exercícios, quem costuma fazer concurso, né? São exercícios que a gente fala que são clássicos, porque envolve a interpretação do enunciado e a resolução de uma equação. Né? No caso aqui, é uma equação do primeiro grau. Vamos ver o próximo. O estudo é muito importante hoje, né? Todo mundo tem que ter conhecimento. E todo mundo já fez educação básica. Então, quando você olha um problema, se você deu uma lembrada, as coisas saem. Então, ele fala assim: se a soma de dois números consecutivos é igual a 101, então a metade do sucessor do maior desses números é. Então, números consecutivos são aqueles que são seguidos a uma unidade. Então, 2, 3 e 4. Então, quando você olha, por que eles são consecutivos? Que ele sucede o 2 uma unidade, sucede o 2 duas unidades. Então, ele sempre está a mais uma. Então, esses são três números consecutivos. Então, se o meu número for x, esse aqui é o x mais 1 e esse aqui é o x mais 2. Se tivesse outro número consecutivo, seria x mais 3. Se ele falasse sucessor e antecessor, então tá lá, 3, 2 e 4. Esse é o x. Sucessor, mais 1. Antecessor, tira 1. Então, são ideias diferentes. Ó. Tudo bem? Então, meus números consecutivos, só para lembrar a ideia de consecutivo. Só que ele quer só dois números. Então, eu vou pegar esses dois aqui. Ó. Ele falou que a soma desses dois números é 101. Então, a soma deles é 101. Quando eu faço isso, vocês concordam comigo que a gente vai determinar o valor do x? Não é? Se eu sei o x, eu sei o x mais 1, que é o seu consecutivo. E esse x mais 1 é maior do que o x. Então, agora que vem a resposta. A metade do sucessor do maior. Se esse aqui é o maior, ele quer o sucessor dele. Então, o que vem uma unidade depois, a mais. Então, ele não quer saber quem são os números consecutivos, tá vendo? Ele quer a metade do sucessor do maior desses números. Então, primeiro, vou saber quem é o x. Então, aqui, ó, 2x é igual a 100. X vai ser 100 dividido por 2. Então, x é 50. Tá. Se x é 50, o que eu tenho? Que o maior é 50 mais 1. Esse é o maior. Mas ele não quer o maior. Ele quer quem?
a metade do seu sucessor. Qual que é o sucessor do 51? É que sucede uma unidade. Então, é 51 mais 1. Ele quer a metade. Então, dividir por 2 é a metade. Então, o número procurado é o 26. Olha quanta coisa no exercício só, né? É a interpretação do que está pedindo. Então, aqui, ó, eu tenho o número, aqui é o antecessor, e para cá é o sucessor. Sucede uma unidade, antecede uma unidade, não o que vem depois nem que vem antes. Tá? Tudo bem? Por isso que é bom você grifar no enunciado o que você tem que circula, como a Luciana disse no começo, a gente tem que rabiscar a prova, né? Porque a prova é minha, eu só tenho que assinalar a alternativa correta. Se você não estiver muito atenta, vai ter o 51, vai ter a metade do 51, que vai dar um número decimal, né? Vai ter tudo lá, que são os descritores, então tem de tudo. Outro também que mexe com fração, que também envolve uma equação do primeiro grau, uma incógnita, né? Esse valor desconhecido. Somando-se certo número positivo x ao numerador e subtraindo-se o mesmo número x do denominador da fração 2/3. Então, a fração é 2/3. Então, nesta fração 2/3, eu vou somar um certo número. Então, eu vou somar um certo número, ó, no numerador, que é o x, e vou subtrair este mesmo número do denominador. Então, quem é o meu numerador, quem é o meu denominador? É ruim quando eles escrevem assim a fração, né? Porque 2/3 visualizados é melhor a gente enxergar assim. Quando eu faço isso, quando eu somo ou subtraio, eu vou obter o número 5. Então, isso tudo que eu fizer dá como resultado 5. Quem é o x? Quer tentar montar? Do jeito que vai lendo, vai montando. Vamos lá? Então, ó, a minha fração é 2/3, estão lembrados? Aí ele falou, somando ao numerador o número x e subtraindo ao denominador o número x, obtenho 5. Então, é isso aqui que eu vou resolver agora. É isso que eu vou resolver. Então, vamos colocar o 1 aqui de baixo e vamos fazer cruzes.
Lembra sempre, quando estou multiplicando, tem que pôr parênteses quando tem uma expressão. Aqui aplica a distributiva. Aplica a distributiva. Vamos ter uma equaçãozinha. Número de um lado, letra do outro. Mudou de lugar, trocou o sinal. O 6 está multiplicando. Operação inversa, divisão. Não dá para dividir. Né? Não dá para simplificar, não dá exato. E a alternativa é essa mesmo. 13 sextos. Então, esse é o meu número, 13 sextos. Bom exercício também, porque eu tenho que ler e ir montando. Então, tudo que a gente sai da nossa língua materna e transforma na linguagem matemática. Tranquilo? Então, vamos. Outro que envolve uma equaçãozinha simples, lendo o enunciado. O dinheiro de Antônio é a quarta parte do de Bianca. Por sua vez, é 80% do dinheiro de Cláudia. Mexendo apenas no dinheiro de Antônio, o aumento de X% fará com que ele fique com o mesmo dinheiro que Cláudia tem. Nessas condições, X é igual a... Então, olha só. Quando você olha o enunciado, eu não sei quanto que o Cláudio tem. Não é isso? Eu não sei quanto que o Cláudio tem. E ele está perguntando quanto que foi o aumento em X%. Certo? Então, Cláudia, né? Antônio, Bianca e a Cláudia. São 3 pessoas. Aí começamos lá. O dinheiro que Antônio tem é a quarta parte do Bianca. Então, Antônio é a quarta parte de Bianca. Que, por sua vez, é 80% da Cláudia. Então, 80%, lembrando como é que a gente faz para fazer 80%, né? Que é 0,8. Então, a Bianca é 80% da Cláudia. Então, eu não sei quem é a Cláudia. Então, olha só, por que aqui eu não chamei de X? Porque X é do problema. Então, eu não posso chamar de X. Posso chamar de qualquer coisa, menos X. Continuando. Mexendo apenas com o dinheiro do Antônio. Então, vou mexer só com o dinheiro do Antônio. Um aumento de X% fará com que ele fique com a mesmo dinheiro que Cláudia. Então, quando der um aumento aqui, ó, ele vai ter o mesmo valor de Cláudia, que é o Y. Só que vocês estão olhando, o Antônio depende da Bianca. E a Bianca depende da Cláudia. E a Cláudia é Y. Então, vamos lá. A Bianca, 0,8 do Y, certo? E aí eu volto lá em cima. Aí eu faço 1/4 de 0,8, deu 0,2. Então, todo mundo que dependia de alguém ficou com uma letra só. Não pode ter 3, quem estava aqui, ó. Bianca, Cláudia e Antônio, não. Então, olha só. Ele falou que mexendo apenas com o dinheiro, um aumento de X%. Então, por exemplo, eu tenho uma peça que custa 100. E ela teve um aumento de 10%. Quem teve o aumento de 10%? A peça 100, não é isso? Não é assim que a gente faz?
Eu calculo 10% dessa peça, vai me dar o aumento, que é R$10. Aí eu somo com o meu 100, que era o valor real, então ela passou a ser 110. Não é isso? Ó? 10% em cima do valor, esse é o meu aumento. Em cima de quem? Do meu dinheiro, que era 100. Então, esta ideia é que eu vou montar o Antônio. Isso aqui é o dinheiro do Antônio. Só que ele teve quanto? X% de aumento nesse dinheiro. Então, este aqui é o dinheiro do Antônio. Ele teve X% de aumento em cima do dinheiro. Ó. Esse é o dinheiro, que é o 100, e teve X% de aumento no dinheiro. Tá vendo que a ideia é a mesma. Quando eu fiz isso, ele ficou com o dinheiro da Cláudia. Mesma quantia. Cláudia é Y, aqui ficou Y. Então, essa ideia aqui é a mesma que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei número, que a gente fazendo com número fica entendido melhor. Só que vocês devem estar falando assim, meu Deus, aqui tem Y, aqui tem X, não vou conseguir fazer, não vai mesmo. Então, você viu que todas as parcelinhas têm Y, ó. Aqui tem um Y, né? Então, se eu dividir todo mundo por Y, não tem mais o Y, só ficou o X. Que é o que ele está perguntando. Nessas condições, quem é o X? Então, olhei, tudo tem Y, todos têm Y, todos. Não podia ter um que não tivesse. Então, dividi todo mundo por Y. Então, essa é a minha equação. Número de um lado, letra do outro. Vou resolvendo. Está multiplicando, passa dividindo. Aqui, ó. X% é 4. Então, o aumento em porcentagem lá foi 4. Deixa eu olhar para vocês. Pessoal, Wanda, você queria tanto falar comigo, desculpa, mas eu não vi o seu chat. Senti falta das suas perguntas. Eu desejo a vocês que vocês tenham um sucesso muito grande amanhã. Não é fácil ser testado, né? A gente fica nervoso, somente se a gente já está na área e quer se efetivar. Mas vocês estudaram, tenha certeza que é isso mesmo, vai dar tudo certo. Tenha certeza disso, que é estudando, a gente não tem essa lida, né, diária de ficar estudando, todo mundo trabalha, vê um monte de coisa, tá? Então, eu desejo para vocês sucesso e espero encontrar vocês qualquer dia desses aí e falar para mim, passei, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, calma amanhã e vai dar tudo certo. Um beijo. Bom dia, Alice. Oi, Fernanda. Tudo bem? Preciso falar com você. Tá joia. Deixa eu abrir a câmera aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Alice, eu quero agradecer você pelo trabalho que você fez com a turma, né? A gente fica feliz porque você é uma professora que tem paciência para explicar, né? E matemática é um tabu na cabeça das pessoas, né? E você consegue explicar, mesmo não acompanhando ao vivo, eu assisti às aulas paralelas, né, outros dias, para poder estudar também, porque eu também vou fazer a prova, tá? Não é só vocês não, gente. Todo mundo quer fazer a prova. E é o que você falou, para quem já está na área de cada trabalho, é um desafio, porque a gente fala, nossa, eu vou fazer a prova, eu não vou passar.
Vocês sabem que eu sempre trabalhei no ensino superior e eu tenho alunos hoje que são efetivos e eu não me efetivei porque fiz outras escolhas, né? Então, em cada momento da vida da gente também, a gente tem algumas escolhas para serem feitas, né? Então, eu quero dizer para vocês assim, não, nunca a gente pode desistir, né? Tem uma vaga? Tem, mas a prefeitura vai abrir mais porque a gente sabe que tem mais vagas para abrir, né? Então, se não for nesse concurso, tem um outro momento, vai ter um outro concurso. O concurso é uma perseverança. Então, vocês estudaram para esse, tem que continuar firme, estudando para outros, né? Mas nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Então, eu quero te agradecer, Alice, tá? Em nome do ACC, pelo trabalho, né? O pessoal elogiou muito o seu trabalho e gostou. E eu fico feliz de você ter trabalhado com a gente, que eu te tentei várias vezes, né? Para trabalhar junto com a gente. Dessa vez deu certo e eu espero que essa seja a primeira de muitas. Certo, agradeço o convite, viu, Fernanda? Tá? E aí eu quero, em nome do Instituto AGC, agradecer você, em nome da equipe toda aqui também, né? E em nome dos alunos. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos abrir o microfone, pode falar. Professor é tudo igual. Quando vira aluno, não quer falar na telinha, né? Mas eu agradeço vocês todos, tá bom? E eu desejo do fundo do coração que amanhã, às 8 horas, ou à tarde, que seja a prova, ou qualquer outro dia, tenha certeza, como a Fernanda disse, é perseverança, tá bom? E estudar faz parte da nossa vida, né? Nós somos agentes do estudo. Isso. Tá bom? Um beijo, Alice. Beijo a todos. Tchau. Tchau.